A chuva começou a cair com uma intensidade quase gentil, como se não quisesse atrapalhar nossa noite ao redor do fogo. As chamas crepitavam e dançavam vigorosamente, mas a umidade da atmosfera parecia desafiar sua vitalidade. Éramos 5 naquela noite: Andréa, sempre vibrante e cheia de energia; Osvaldo, cujo riso podia preencher qualquer espaço; Paula, mais reservada, mas observadora e calculista; Lucas, o líder natural que sugeriu aquele acampamento; e eu, que havia concordado um pouco relutantemente, buscando uma desconexão da qual eu realmente não precisava. A floresta ao nosso redor era imponente. As árvores, altas e antigas, estendiam-se como colunas infinitas, com seus ramos entrelaçados formando um teto que mal deixava a luz do céu passar. Agora, com a chuva, suas sombras pareciam mais densas, mais vívidas. Havia algo naquele lugar que me deixava inquieto desde o momento em que chegamos, mas eu não queria dizer nada. Não queria ser o desmancha-prazeres do grupo. No entanto, à medida que a noite caía, esse sentimento só aumentava. Era como se a floresta respirasse conosco, como se estivesse nos observando. Tudo mudou quando percebemos que Lucas havia sumido. Estávamos conversando, compartilhando histórias e risos, e, de repente, ele simplesmente desapareceu. A princípio, não demos muita importância. Era típico de Lucas procurar maneiras de nos surpreender. Talvez estivesse escondido atrás de alguma árvore, esperando o momento perfeito para nos assustar. No entanto, quando os minutos passaram e ele não voltou, a preocupação começou a crescer. Chamamos por seu nome, nossas vozes rompendo o murmúrio constante da chuva. Mas não houve resposta. Osvaldo tentou rir, dizendo que tinha certeza de que ele voltaria a qualquer momento, mas até ele parecia nervoso. Paula, sempre prática, sugeriu que esperássemos no acampamento. Não faria sentido entrar na floresta escura e correr o risco de se perder também. Andréa estava inquieta, e eu podia ver a mesma dúvida refletida em seus olhos que eu sentia por dentro. Algo não estava certo. O tempo passou, e a ausência de Lucas tornou-se mais pesada, mais palpável. Eu não conseguia simplesmente ficar sentado ali, sabendo que ele podia estar em perigo. Peguei uma lanterna e um canivete da nossa caixa de ferramentas, determinado a encontrá-lo. Os outros tentaram me impedir, especialmente Paula, que insistiu que esperar até o amanhecer era a melhor opção, mas a ideia de ficar parado, sem fazer nada, era insuportável para mim. André olhou para mim com algo entre gratidão e medo. Eu não sabia se aquele olhar era por mim ou pelo que podia estar à minha espera na floresta. A lanterna iluminava vagarosamente o caminho à minha frente, mas a chuva tornava tudo mais difícil. O chão estava lamacento, e galhos baixos arranhavam meus braços. Cada som parecia amplificado. O estalo das folhas sob meus pés, o barulho das gotas contra as árvores, o eco distante do trovão. Gritei o nome de Lucas repetidamente, mas apenas minha própria voz me respondeu, distorcida e zombeteira no vazio da floresta. Então eu ouvi no chão uma poça escura que não era água. Aproximei-me, tremendo, e a luz da lanterna revelou o que eu temia. Sangue, misturado com lama, formando uma trilha que levava mais fundo para dentro do matagal. Minha mente estava dilacerada entre o pânico e a determinação. Cada parte lógica de mim dizia que eu deveria voltar ao acampamento e buscar ajuda, mas algo me empurrava para frente. Talvez fosse instinto, ou talvez uma mistura de culpa e lealdade a Lucas. A trilha me levou a uma pequena cabana que parecia ter surgido do nada. Suas paredes estavam cobertas de musgo, e as janelas, quebradas e escuras, pareciam olhos vazios me encarando. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido longo e agonizante. Lá dentro, o ar era denso, carregado com um cheiro metálico e mofado que embrulhou meu estômago. A luz da lanterna revelou um espaço sombrio, móveis destruídos, ferramentas enferrujadas. Em um canto, uma mancha de sangue que se estendia em direção a um alçapão no chão. Aproximei-me com cautela, o coração batendo forte nos ouvidos. A porta do alçapão estava ligeiramente entreaberta, e de baixo vinha um cheiro ainda mais forte, misturado a um som que eu não conseguia identificar. Parecia um murmúrio, mas não era humano. Uma parte de mim queria fugir naquele momento,
deixar tudo para trás e correr de volta à segurança do acampamento. Mas meus pés pareciam colados ao chão, e minha mão, quase por conta própria, abriu o alçapão. Havia uma escada que descia à escuridão. O murmúrio ficou mais claro, e agora eu podia entendê-lo. Era um canto baixo gutural, repetido como um mantra. A luz da minha lanterna mal penetrava as sombras, mas eu podia ver algo se movendo ao pé da escada. Desci, sentindo que cada passo era um ato de desafio contra meu instinto de sobrevivência. A câmara subterrânea era ampla, com paredes de pedra cobertas por esculturas de símbolos que eu não reconhecia. Velas dispostas em círculo iluminavam o espaço, projetando sombras que pareciam dançar ao ritmo do canto. No centro, havia uma figura curvada, com pés e mãos amarrados e a cabeça baixa. Era Lucas. Corri em sua direção, mas, antes que pudesse alcançá-lo, senti um movimento atrás de mim. Virei-me a tempo de ver uma silhueta alta e magra se aproximando, com o rosto escondido por uma máscara feita de madeira e metal. Em sua mão, uma longa faca brilhava à luz das velas. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Levantei a faca que carregava comigo. A figura parou, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse me estudando. O canto cessou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A figura avançou, e eu mal consegui desviar do primeiro ataque. Minha lanterna caiu no chão, rolando para longe e deixando a sala na escuridão. O combate foi caótico, uma mistura de desespero e puro instinto. Consegui feri-lo, mas não foi o suficiente. Senti a ponta da faca dele roçar meu braço. A dor era como um choque elétrico atravessando meu corpo. Encontrei uma oportunidade de escapar. Agarrei Lucas, ainda inconsciente, e o arrastei em direção às escadas. A figura não nos seguiu imediatamente, mas eu podia sentir seu olhar cravado em minhas costas enquanto subíamos. Quando chegamos à superfície, bati a porta do alçapão e a tranquei com uma viga que encontrei por perto. Não sabia quanto tempo aquilo nos daria, mas eu não podia desperdiçar um segundo. A chuva ainda caía forte enquanto eu corria de volta ao acampamento, carregando Lucas nas costas. Minha força estava no limite, mas o medo me impulsionava. Quando finalmente cheguei, Andréa e Osvaldo correram em nossa direção, os rostos cheios de alívio e horror. Paula ficou para trás, olhando fixamente para a floresta, como se esperasse ver algo emergir das árvores. Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras saíam apressadas e desconexas. Lucas ainda estava inconsciente, mas respirando. Eu sabia que não podíamos ficar ali. Disse a eles que precisávamos sair, que algo estava nos espreitando, mas nem todos estavam convencidos. Osvaldo insistiu que talvez fosse só alguém tentando nos assustar, mas Andréa e Paula pareciam entender a gravidade da situação. Foi quando ouvimos o som, um farfalhar seguido de passos se aproximando. A figura mascarada saiu da cabana. Ele sabia onde estávamos. Não havia tempo para discutir. Pegamos o que conseguimos carregar e corremos para o carro, abandonando o acampamento e tudo o que havíamos trazido. Enquanto corríamos sob a chuva, eu podia sentir sua presença atrás de nós, sempre próxima, sempre à espreita. Finalmente chegamos ao carro e entramos. Osvaldo ligou o motor enquanto eu olhava para a floresta. Entre as árvores, tive um último vislumbre da máscara. Os olhos vazios brilhavam, como se alimentassem da nossa fuga. Quando deixamos a floresta para trás, ninguém falou. Lucas ainda estava inconsciente, mas parecia estável. Eu sabia que jamais conseguiria explicar completamente o que aconteceu naquela noite, nem mesmo para mim. Mas algo mudou em mim. Às vezes, nos meus sonhos, ouço o canto. E toda vez que chove, sinto a floresta me chamando, me lembrando de que eu ainda não escapei completamente. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa segunda-feira de manhã, quando recebi uma ligação de um banco no qual eu nunca havia aberto uma conta. A mulher do outro lado da linha me contou sobre um grande empréstimo, de dezenas de milhares, e a necessidade urgente de atualizar meus dados. Eu desliguei, pensando que era um erro, uma confusão com alguém que tivesse o mesmo nome, talvez. Mas um nó permaneceu em meu peito,
Uma sensação de que algo muito maior se escondia por trás de um incidente aparentemente tão simples. Naquela tarde, quando voltei para casa, havia um envelope na minha caixa de correio. Sem endereço de retorno, sem selos, apenas meu nome e endereço escritos à mão. Lá dentro, encontrei uma pilha de cópias de documentos, contratos, faturas e uma cópia da minha carteira de motorista. Tudo parecia autêntico, exceto pelo fato de que eu não me lembrava de ter assinado nenhum daqueles papéis. Mas a foto na licença me fez parar no meio do caminho. Era o meu rosto, meus olhos, meu cabelo desgrenhado, meu sorriso torto. Mas o homem na foto não era eu. Havia algo no olhar dele que me pareceu estranho, como se fosse um reflexo distorcido de mim mesmo. Passei a noite examinando os documentos, tentando encontrar algum padrão, algo que explicasse como conseguiram minhas informações. As faturas eram de serviços que eu não reconhecia, alugados em meu nome numa cidade que eu nunca havia visitado. O contrato falava de compras que eu não teria condições financeiras de fazer. Foi então que notei outra coisa. A assinatura no fim dos documentos era quase idêntica à minha, mas com pequenas diferenças, como se alguém tivesse praticado centenas de vezes. Decidi ir à polícia no dia seguinte. Cheguei cedo, com uma pasta cheia de documentos e um senso de urgência que me mantinha alerta. O oficial que me atendeu escutou com interesse a princípio, mas, conforme minha história avançava, sua expressão mudou. Ele me pediu para esperar e desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, estava acompanhado de outro policial, um sujeito de expressão séria e olhos penetrantes, que me convidou a segui-lo até uma sala de interrogatório. Eu não entendi o que estava acontecendo até que colocaram um arquivo diante de mim. Havia fotos, relatórios policiais e recortes de jornal. Uma série de episódios violentos, roubos, agressões, desaparecimentos, todos cometidos por alguém que se identificava com o meu nome. Em uma das fotos de câmeras de segurança, vi meu sósia. Ele usava a mesma jaqueta que eu havia perdido semanas antes, caminhava com a mesma postura, virava a cabeça na mesma direção. Mas aquele homem não era eu. Tentei explicar que alguém estava usando minha identidade, mas os agentes não pareciam convencidos. Fizeram perguntas sobre meu paradeiro em datas específicas, sobre compras feitas com meu cartão e sobre pessoas que eu conhecia. A cada pergunta, sentia o chão desmoronar sob meus pés. Eles me deixaram ir, mas com um aviso. Eu não podia sair da cidade e deveria estar disponível para mais questionamentos. Aquela noite foi a primeira vez que senti medo real. Não apenas porque alguém estava destruindo minha vida, mas porque esse alguém sabia coisas sobre mim que ninguém mais deveria saber. Ele conhecia minha assinatura, meu endereço, meus hábitos. Parecia até conhecer meus movimentos o suficiente para cometer crimes, enquanto eu tinha álibis frágeis. Fechei todas as janelas do meu apartamento, desliguei as luzes e sentei no chão, encostado na parede, esperando por algo que eu não conseguia descrever. As semanas seguintes se tornaram um inferno. Perdi meu emprego depois que meu chefe recebeu uma ligação anônima dizendo que eu estava sendo investigado por roubo. Meus amigos começaram a me evitar. Suas desculpas eram vagas, mas constantes. Até meu senhorio me deu um ultimato depois que a polícia apareceu no prédio procurando mais informações. Minha vida estava desmoronando, e eu era impotente para impedir. Um dia, enquanto caminhava por uma rua solitária, senti que alguém me seguia. A princípio, achei que fosse apenas paranoia. Mas, ao virar uma esquina e ouvir passos rápidos atrás de mim, soube que não estava sozinho. Acelerei o passo e entrei em um café lotado para despistar meu perseguidor. De uma mesa no canto, observei um homem de moletom escuro e boné parando em frente ao local. Ele estava procurando por algo, ou por alguém. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, ele sorriu. Um sorriso que reconheci imediatamente. Era o meu. Fiquei parado enquanto ele se afastava, como se não houvesse pressa, como se soubesse que não havia nada que eu pudesse fazer para detê-lo. Senti um calor no bolso e lembrei que estava com meu telefone. Liguei para a polícia, expliquei o que havia acontecido, mas quando chegaram, o homem já havia sumido. Descreve sua aparência, mas minhas palavras caíram em ouvidos céticos. Para eles, era apenas mais uma desculpa,
uma tentativa desesperada de desviar a atenção. Decidi que não podia esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Eu precisava de respostas. Comecei a investigar por conta própria, buscando conexões entre os locais e datas dos crimes. Descobri que todos os incidentes tinham algo em comum. Ocorreram perto de lugares que eu frequentava, mas em horários nos quais eu normalmente não estava por lá. Era como se meu duplo estivesse planejando cada movimento, certificando-se de que a suspeita sempre recairia sobre mim. Foi em um arquivo digital da prefeitura que encontrei algo que gelou meu sangue. Uma cópia de um requerimento de emprego assinado com meu nome, acompanhado de uma foto recente minha. A vaga era para técnico de manutenção em um hospital abandonado nos arredores da cidade. O local havia sido fechado anos antes, após um incêndio com várias vítimas. Ainda assim, segundo os registros, era propriedade privada. Decidi ir até lá. Não sei o que me levou a tomar essa decisão tão perigosa, mas algo dentro de mim dizia que a chave para recuperar minha vida estava naquele hospital. Cheguei ao anoitecer, com uma lanterna e um taco de beisebol como única proteção. O edifício era um esqueleto de concreto e metal, com janelas quebradas que pareciam olhos vazios me observando no escuro. Lá dentro, o cheiro de umidade e decadência era avassalador. Cada passo meu ecoava pelos corredores vazios, e as sombras pareciam se mover à luz da lanterna. Ao fundo, ouvi um barulho, um eco distante de passos se aproximando. Segui o som, minhas mãos tremendo enquanto segurava o taco com firmeza. Finalmente, cheguei a uma sala com móveis cobertos de poeira e papéis espalhados pelo chão. No centro, havia uma mesa com várias fotos. Meu coração parou ao vê-las. Eram fotos minhas, tiradas de diferentes ângulos e em diferentes momentos, no trabalho, no supermercado, no meu apartamento. Cada detalhe da minha vida estava ali, meticulosamente documentado. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi. Meu doppelganger estava ali, me observando com uma mistura de satisfação e zombaria. Ele vestia as mesmas roupas que eu. Tinha até um corte sob a sobrancelha direita, igual ao meu. Na mão, segurava uma faca cuja lâmina brilhava sob a luz da lanterna. Corri sem pensar, deixando cair o taco. Os corredores do hospital pareciam um labirinto. Sempre que olhava para trás, o via se aproximando. Seus passos eram silenciosos, mas seguros. Minha respiração era um turbilhão, e minhas pernas ameaçavam falhar a qualquer momento. Alcancei uma porta que levava a uma escada de emergência e desci correndo, tropeçando e caindo ao final. Quando cheguei do lado de fora, fui recebido pelas luzes da polícia. Alguém havia ligado, alertando sobre atividade suspeita no hospital. Achei que estava salvo, mas, ao tentar explicar o que tinha acontecido, eles apontaram suas armas para mim. Gritei, dizendo que o verdadeiro culpado ainda estava lá dentro, mas eles não ouviram. Só quando me algemaram e me colocaram no carro da patrulha olhei para o prédio e vi seu rosto em uma das janelas. Ele estava sorrindo. Agora, aqui estou eu, contando isso de uma cela de prisão, aguardando meu julgamento. Os advogados dizem que as provas contra mim são avassaladoras. Eles não têm ideia de que o verdadeiro monstro ainda está à solta, usando meu nome para destruir outras vidas. Mas o que mais me apavora não é o julgamento ou a perspectiva de passar o resto da vida trancado. O que realmente me apavora é a ideia de que, em algum momento, alguém verá seu rosto e confundirá o sorriso dele com o meu. Quando aceitei o convite para o reencontro de velhos amigos, eu não imaginava o que estava reservado para mim. Afinal, quão difícil poderia ser compartilhar algumas cervejas e relembrar os velhos tempos? Todos nós nos conhecíamos desde o ensino médio, um grupo unido por interesses compartilhados, experiências e segredos que havíamos enterrado. Nenhum de nós realmente esteve próximo nos últimos anos. Mas o convite de Alex, o líder do grupo, chegou até nós como uma espécie de conforto nostálgico, como se o tempo não tivesse passado. No fundo, porém, eu sabia que algo daria errado. Era uma daquelas noites de inverno que te abraçam com sua umidade e ar frio, perfeita para uma reunião em casa. A casa do Alex era enorme, como tudo em sua vida. Ele sempre foi o mais bem-sucedido, o mais popular,
o único que realmente comandava o grupo. Ninguém questionava nada quando ele estava presente. E eu não conseguia deixar de me sentir desconectado daquela versão antiga de nós mesmos, daqueles dias mais jovens. A vida tinha mudado a todos nós, mas o que compartilhávamos ainda era o mesmo. E com isso, vieram as memórias. Cheguei cedo, como de costume, e logo os outros começaram a chegar. Adriano, o mais sério e reservado, sentou-se rapidamente no sofá e começou a beber sem dizer uma palavra. Estaban, o palhaço do grupo, já entrou fazendo piadas. Ninguém ousava tocar no que realmente importava, o passado. Sabíamos que algo estava errado, mesmo que ninguém mencionasse. Mantivemos silêncio sobre o crime por anos, mesmo quando nos encontrávamos de vez em quando. Mas naquela noite, algo parecia diferente. A primeira coisa que notei foi como todos pareciam evitar a conversa. Era óbvio. Alex, com seu entusiasmo costumeiro, tentava conduzir o papo, perguntando sobre o que havia acontecido com cada um de nós, mas as palavras pareciam flutuar no ar, desconectadas. A tensão aumentava cada vez que alguém fazia referência ao passado, ao incidente, como o chamávamos. Ninguém queria ser o primeiro a trazê-lo à tona, mas, no final, como sempre acontece, foi inevitável. A conversa casual começou a desviar para antigas histórias da juventude. As lembranças, embora felizes à primeira vista, tinham um gosto amargo, do que deixamos para trás, do que tentamos esquecer. O riso que antes preenchia a sala foi sumindo lentamente conforme as histórias ganhavam um tom mais sombrio. Não era o que queríamos, mas as palavras nos arrastavam para aquele lugar escuro do qual todos tentávamos fugir. O pior foi quando Estaban, numa tentativa de aliviar o clima, contou uma das piadas antigas sobre roubarmos o mercado do bairro. Foi um daqueles crimes bobos de adolescentes, algo que ríamos nervosamente, como uma história maldosa que nunca passou de uma brincadeira idiota. Mas, mesmo enquanto contava, o riso em sua voz era falso, forçado. O grupo ficou em silêncio instantaneamente, e todos se olharam como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Então, percebi uma coisa. Ninguém disse em voz alta, mas todos estávamos pensando o mesmo. Aquele supermercado não foi o único crime da nossa juventude. Nem o mais sério. Nem o que assombrava nossos pesadelos. O crime sobre o qual nunca falamos aconteceu alguns meses depois daquele roubo. A menina desaparecida, Mariela. Todos nós a conhecíamos. Era uma garota da escola, sempre nas sombras, mas com uma doçura que a fazia se destacar entre nós. O desaparecimento dela nos assombrava havia anos. Cada um de nós tentou bloquear a memória, ignorá-la. Ninguém falava de Mariela depois daquela noite. Ninguém. Preferíamos apagar esse capítulo. Mas naquela noite, as palavras escaparam. Foi Adriano quem finalmente disse algo que ninguém esperava. No meio das conversas sobre os velhos tempos, do nada, ele soltou uma frase que congelou o ar. Era só um sussurro, quase imperceptível, mas suficiente para romper a bolha de conforto em que flutuávamos. A polícia nunca investigou aquele desaparecimento direito, né? As palavras caíram como uma pedrinha num lago parado. E, por um momento, todo o resto desapareceu. Ninguém se moveu. O silêncio na sala ficou insuportável, e senti o peso das memórias me esmagando. Algo no tom de Adriano me dizia que ele sabia mais do que estava revelando. Olhei para ele, tentando ler seus olhos, mas ele desviou o olhar rapidamente. As velhas histórias começaram a mudar de forma, como se estivessem misturadas com algo muito mais sombrio. De repente, senti que estava prestes a descobrir algo que ninguém queria reconhecer. Estaban, desconfortável, começou a se remexer, brincando com sua cerveja. Alex, normalmente tão seguro de si, parecia inquieto, com uma sombra nos olhos que eu nunca tinha notado antes. Naquele instante, percebi que todos estavam nervosos. Evitavam se encarar. Todos estavam se esforçando mais do que nunca para manter o silêncio. Havia algo em seus rostos, algo que revelava a verdade. Mariela não simplesmente desapareceu. Havia algo muito mais sinistro por trás daquele sumiço. E eu estava prestes a descobrir. A noite avançava, mas a tensão era insuportável. A conversa andava em círculos,
sempre voltando ao mesmo ponto. Os olhares, os gestos estranhos, os risos forçados. Senti minha mente começando a se desligar, buscando respostas que eu não queria encontrar. Então, já era tarde. As luzes da casa se misturavam às sombras quando Alec se levantou de repente. "Chega", disse ele, em voz baixa, quase abafada. "Não vamos mais falar sobre isso." A forma como ele disse aquilo me arrepiou. Algo estava errado. Muito errado. O resto da noite passou como um borrão. Todos se retiraram aos poucos, como se esperassem que o outro fosse embora primeiro. Eu ainda estava lá, sentado, absorto em pensamentos. Algo dentro de mim dizia que eu não podia deixar as coisas assim. Eu precisava descobrir a verdade. O que aconteceu com Mariela? Por que ninguém falava sobre isso? E, mais importante, o que meus amigos tinham a esconder? Levei dias para reunir coragem, mas decidi ir à polícia por conta própria. Eu sabia que não podia esperar mais. Precisava de respostas. Ninguém me dizia nada, mas havia algo nos olhos deles, um olhar que eu não conseguia decifrar, que me mantinha acordado à noite. Foi então que descobri algo que me fez tremer. Mariela estava naquele mesmo grupo. Ela esteve conosco naquela noite. Na última noite em que a vimos. A noite antes de desaparecer. Aquela mesma noite em que nos reunimos, como sempre fazíamos, como se fosse apenas mais um passeio entre amigos. Mas naquela noite, nem todos voltaram para casa. A verdade era simples e assustadora. Um de nós havia feito algo irreversível. Um de nós levou as coisas longe demais. E o pior de tudo, agora eu sabia quem foi. Quando meu filho desapareceu, todo o meu mundo entrou em colapso. Foi algo tão imprevisível, tão surpreendente. Até aquele momento, minha vida havia sido tranquila e confortável. Minha esposa e eu criamos Samuel em uma cidade que, embora não fosse perfeita, nos oferecia tudo de que precisávamos para sermos felizes. Aos 17 anos, Samuel era um jovem inteligente e curioso, com sonhos de ver o mundo. Naquele ano, a primavera estava tranquila quando ele decidiu viajar para outro país através de um programa de intercâmbio estudantil, algo que lhe permitiria aprender e crescer. Nada parecia fora do comum, nenhum sinal de alerta. A notícia do seu desaparecimento chegou até mim por meio de uma mensagem que me arrepiou até os ossos, um e-mail da agência que havia organizado sua viagem. Informavam que Samuel não havia retornado de uma excursão a uma cidade próxima e que ninguém sabia onde ele estava. Naquele instante, meu mundo desmoronou. Um pai deveria sentir-se invencível quando está com o filho, e o pensamento de perdê-lo, de algo acontecer com ele, era algo que nunca havia passado pela minha cabeça. A situação se agravou rapidamente. A polícia local iniciou uma investigação, mas percebi que aquilo não era o suficiente. Não era o filho deles que estava desaparecido. Era o meu. E eu não ia ficar parado esperando por uma solução. Não importava quantos recursos eles tivessem ou quantos agentes designassem para o caso. O desespero de um pai é mais forte do que qualquer organização. Viajei imediatamente para o exterior, sem pensar duas vezes. Eu não me importava com o idioma, com a cultura, com nada disso. Eu só queria encontrar Samuel. Assim que cheguei, fui direto à delegacia, onde fui recebido com uma cortesia distante. A burocracia era interminável, mas o pior era a sensação de que ninguém me levava a sério. Aparentemente, meu filho era apenas mais um dos muitos casos de desaparecimento no país. As respostas que recebi eram vagas, e os esforços se limitavam a uma busca rotineira, sem urgência. Com o passar dos dias, o silêncio tornou-se um fardo insuportável. Durante semanas, não ouvi nada sobre Samuel. Ninguém parecia saber de nada. Foi então que comecei a investigar por conta própria. Algo dentro de mim dizia que havia algo mais por trás do desaparecimento. Não era apenas mais um caso. Meu filho era jovem, mas não era imprudente. Eu tinha certeza de que algo o arrastara para um lugar de onde ele não conseguia sair sozinho. Procurei contatos no exterior, pessoas que talvez conhecessem melhor a situação. Foi um jornalista local quem me deu a primeira pista. Ele me contou que o tráfico de pessoas havia aumentado naquela região.
especialmente entre os jovens. No começo, não conseguia entender como meu filho poderia estar envolvido em algo tão horrível. Mas, à medida que fui me aprofundando, as peças começaram a se encaixar. A polícia local não estava disposta a falar abertamente sobre o assunto. Diziam que o tráfico humano era um problema que afetava muitas nações, mas havia sempre um tom de evasão em suas palavras. Passaportes falsificados, movimentações em fronteiras, veículos não registrados. Tudo indicava que algo maior estava em operação, algo que eles não queriam que eu descobrisse. Decidi seguir as pistas por conta própria. Minha investigação me levou até um bairro isolado na periferia da cidade, onde as casas eram sombrias e as ruas, mal iluminadas. Ninguém queria falar comigo ali, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava insistir. Alguém, em algum momento, tinha visto algo, e essa era a chave. Lembro que começou a chover naquela tarde, e a umidade no ar tornou a busca ainda mais desconfortável. Mas eu não me importava. Estava determinado a não parar até encontrar Samuel. Fui a bares escuros, a becos vazios, perguntei às pessoas erradas. No começo, quase me arrependi, porque as respostas que recebi só aumentaram minha desconfiança. Mas aos poucos, um dos homens que conheci mencionou algo que gelou meu sangue. Havia rumores, e os rumores, por mais vagos que fossem, confirmavam minhas suspeitas. Uma rede de tráfico humano operava naquela cidade. Jovens desapareciam, eram levados a lugares clandestinos e forçados a trabalhar em condições desumanas. Não conseguia aceitar que meu filho estivesse envolvido em algo tão sinistro. Mas, conforme as peças se encaixavam, percebi que eu estava mais perto da verdade do que imaginava. O que eu não sabia naquela época era o que estava prestes a descobrir. Quanto mais eu investigava, mais perto eu chegava da verdade, e logo percebi que Samuel havia sido marcado desde o início. O primeiro contato com a rede não foi um acaso. Havia alguém dentro daquela organização que conhecia meu filho. Eu sabia disso agora, mas encontrá-lo, identificá-lo, era outro desafio. Foi numa noite em que um estranho se aproximou de mim. A princípio, pensei que fosse mais uma tentativa de intimidação, algo comum naquele bairro, onde o medo pairava no ar. Mas o que ele disse me deu calafrios. Havia uma empresa operando sob o disfarce de um centro de treinamento para jovens que queriam sair do país. Samuel caiu nas mãos deles ao buscar trabalho no exterior. Eles lhe ofereceram promessas falsas de um futuro melhor e cuidaram de tudo, da viagem ao novo emprego. Meu filho nunca havia viajado sozinho antes. Foi sua inocência que lhe custou caro. A ideia de que alguém havia manipulado seu desejo de escapar da rotina e buscar algo maior me encheu de raiva e impotência. Eu não aguentava mais. Não podia deixar que tudo aquilo destruísse quem ele era. O estranho me deu mais detalhes, o suficiente para que eu tivesse coragem de ir mais fundo nas entranhas daquela rede. Eu sabia que corria perigo, mas não me importava. Não havia mais como voltar atrás. Meu único objetivo era salvar Samuel. A trilha me levou a uma fábrica abandonada, isolada, onde ninguém parecia estar. Foi ali que descobri a verdade. A rede era muito maior do que eu imaginava. Eles não traficavam pessoas apenas para trabalho forçado. Havia outros negócios, outras formas de exploração, tudo operando nas sombras, sob proteção de gente poderosa. E o pior, alguém próximo a mim, alguém em quem eu confiava, estava envolvido. Meu filho era apenas um entre muitos, mas seu caso era diferente. Ele havia sido escolhido como um peixe fisgado por uma rede que parecia não ter fim. Quando encontrei a porta trancada daquela fábrica, senti um aperto no estômago. Algo me dizia que eu estava perto demais da verdade, de algo que eu jamais deveria saber. Mas o amor de um pai não conhece limites. E eu já estava lá dentro. Lá, encontrei um grupo de jovens, alguns em condições piores do que eu poderia imaginar. Não vi Samuel de imediato, mas meu coração começou a bater mais forte. Eu sabia que ele estava por perto. Não podia falhar agora. O que aconteceu depois foi confuso. Houve gritos, pessoas correndo. Mas o que mais me marcou foi a sensação de estar sendo observado, como se eu estivesse preso numa armadilha que se fechava. A polícia, que eu havia contatado semanas antes, chegou tarde demais.
Não consegui salvar a todos, mas encontrei meu filho. Ele estava magro, fraco, mas ainda vivo. E isso era o que importava. Eu ainda tinha esperança. Quando finalmente cheguei em casa com Samuel em segurança, a chuva não parava. Mas já não era apenas uma tempestade de água. Era uma tempestade de emoções reprimidas, de uma jornada sombria que eu jamais poderia ter imaginado. Mas, pelo menos, eu havia resgatado meu filho. Não sei quantos outros pais teriam feito o mesmo. Esse foi o meu limite. E ainda assim, carrego comigo a lição. Nunca subestime as sombras que espreitam no desconhecido. Eu era um jornalista acostumado a histórias sombrias. Já cobre de tudo, desde fraudes políticas até crimes violentos. Mas este caso era diferente. Tudo começou com uma série de desaparecimentos nos arredores da cidade. Aparentemente, eram casos desconexos que ninguém mais parecia investigar com profundidade. As vítimas tinham uma coisa em comum. Eram jovens, solitárias e não deixavam vestígios. A polícia arquivou os casos, culpando circunstâncias diversas, mas algo não se encaixava. A primeira pista sólida chegou numa tarde chuvosa, no meu escritório, quando recebi um envelope pardo sem remetente. Dentro havia uma nota escrita à mão com uma mensagem simples: "Nós sabemos o que aconteceu com eles. Olhe no Parque Industrial, prédio 12. Junto com a nota, havia um pendrive. No começo, pensei que fosse outra pista falsa, como tantas outras que surgem quando se investigam crimes através da mídia. Mas havia algo na caligrafia tremida e no peso do envelope que me fez olhar 2 vezes. Conectei o pendrive no meu laptop e abri o único arquivo que ele continha: um vídeo. Durava menos de 3 minutos, mas cada segundo parecia eterno. Na imagem, uma garota estava sentada em uma cadeira de metal, em uma sala fria e vazia. Reconheci seu rosto imediatamente. Era Emma Salazar, desaparecida havia 2 meses. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e os cabelos emaranhados. A câmera estava fixa, como se alguém a tivesse colocado em um tripé. Emma olhava diretamente para a lente, os lábios tremendo. E, embora não houvesse áudio, eu podia ver suas palavras desesperadas caindo no vazio. No último segundo do vídeo, sua expressão mudou. Os olhos se arregalaram de terror antes de a imagem ser cortada abruptamente. Eu não dormi naquela noite. A ausência de som tornava tudo mais perturbador, como se o silêncio ecoasse em minha mente. Não conseguia tirar da cabeça o jeito como Emma olhava para a câmera, como se soubesse que alguém a observava, mas não pudesse fazer nada para evitar o que viria. No dia seguinte, decidi seguir a trilha até o Parque Industrial. O prédio 12 era uma estrutura abandonada, com janelas quebradas e parte do teto desabado. A chuva não cessava, e o som dos meus passos nas poças era a única coisa que quebrava o silêncio opressor do lugar. Lá dentro, encontrei grafites, entulho. Em um canto, uma pequena caixa de metal. Abri com cuidado e encontrei uma série de fotos, todas de pessoas desaparecidas. Algumas eram imagens dos seus dias normais, sorrisos congelados no tempo. Mas outras eram fotos diferentes, tiradas em salas semelhantes à do vídeo da Emma, com expressões de medo e desespero. Minha mente começou a ligar os pontos. Aquilo não era uma série isolada de desaparecimentos. Era algo maior. Mas quem estava por trás? E por que as pistas estavam sendo enviadas para mim? Cada pergunta parecia se multiplicar em minha cabeça, enquanto a chuva continuava a martelar o telhado do edifício. Levei as fotos e o vídeo a um contato na polícia, um velho amigo chamado Hector, que trabalhava na unidade de crimes graves. Hector era um dos poucos oficiais que ainda mantinham sua integridade na corporação. Mas até ele pareceu desconfortável com o que eu estava mostrando. Sua reação confirmou que eu havia tocado em algo perigoso. Ele prometeu investigar, mas, ao sair da delegacia, eu sabia que não poderia esperar respostas rápidas. Aquilo era algo que eu teria que descobrir por conta própria. Passaram-se 3 dias antes de eu receber outro sinal. Desta vez, não foi uma carta nem uma mensagem. Foi uma visita inesperada. Eu estava voltando para casa, depois de uma noite examinando arquivos, quando percebi que a porta do meu apartamento estava entreaberta.
Senti um aperto no estômago ao cruzar o limite. Por dentro, tudo parecia em ordem, exceto por um detalhe. Sobre minha mesa havia um envelope preto, maior que o anterior. Dentro dele, encontrei um mapa com uma área circulada em vermelho nos arredores da cidade. Havia também um relógio quebrado. Os ponteiros pararam às 3 horas da manhã. O círculo no mapa apontava para uma antiga planta de processamento, outra estrutura abandonada. Desta vez, não esperei. Peguei minha câmera, uma lanterna e uma pequena faca, mais para conforto do que para proteção real. Cheguei ao local na calada da noite. A chuva ainda caía, e minha lanterna mal perfurava a escuridão. A planta estava em ruínas, com máquinas enferrujadas e um ar impregnado por um cheiro pungente, como se algo estivesse apodrecendo. Explorei cada canto e recanto procurando alguma pista, mas não encontrei nada, até chegar a um escritório no segundo andar. Ali, sobre uma mesa empoeirada, havia um caderno. Abri com cuidado, sentindo que cada página traria uma revelação macabra. Continha listas de nomes, datas e lugares. Reconheci alguns dos nomes como vítimas desaparecidas, mas havia outros que eu nunca tinha ouvido antes. Também havia desenhos perturbadores, rabiscos de figuras encapuzadas e um símbolo recorrente, um círculo com uma linha atravessando. Enquanto lia, ouvi um barulho atrás de mim, um guincho metálico que me fez virar imediatamente. Não havia ninguém, mas o ar parecia mais denso, mais hostil. Fechei o caderno e o guardei antes de sair correndo. Na pressa, quase não percebi uma figura à distância, parada sob a chuva. Via por apenas um segundo antes de desaparecer, mas essa imagem ficou gravada na minha mente. Era alta, vestia uma jaqueta escura e parecia estar me observando. Voltei para meu apartamento com o caderno e passei horas estudando. A conexão ficou clara. Não era apenas uma rede de desaparecimentos, era tráfico humano, uma operação meticulosa e bem organizada que se estendia muito além do que eu podia imaginar. As datas e locais indicavam pontos de encontro, e os nomes incluíam tanto vítimas quanto possíveis clientes ou compradores. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Ir à polícia era arriscado. Se alguém da corporação estivesse envolvido, isso me colocaria em perigo. Decidi entrar em contato com o Hector novamente, mas antes que pudesse, tudo explodiu. Naquela noite, meu apartamento foi invadido. Acordei com o som da porta sendo arrombada e mal tive tempo de reagir antes que vários homens encapuzados entrassem. Eles me agrediram, amarraram minhas mãos e me levaram em uma van para algum lugar desconhecido. Quando acordei, estava em uma sala fria, semelhante à do vídeo da Emma. Uma câmera estava posicionada à minha frente. Atrás dela, havia uma figura que eu não conseguia ver claramente. Senti que meu fim estava próximo. Então ela começou a falar. A voz era suave, quase amigável, mas o que dizia era assustador. Acusou-me de intromissão, de quebrar as regras. Disse que agora eu também faria parte do sistema, que as pessoas esqueceriam meu rosto, assim como haviam esquecido tantas outras vítimas. Não sei como encontrei coragem, mas quando fiquei sozinho por um momento, consegui me desamarrar usando uma quina afiada da cadeira de metal. Foi uma luta para sair de lá, correndo às cegas por um labirinto de corredores, enquanto ouvia passos atrás de mim. Finalmente, encontrei uma saída e corri pela chuva até minhas pernas não aguentarem mais. Agora, ao escrever isso, estou escondido em um motel, mas sei que não estou seguro. Enviei o caderno e as fotos para vários jornalistas confiáveis, mas não sei se será suficiente. Eles ainda estão lá fora, observando, esperando. E o pior é que sinto que, mesmo que eu consiga expô-los, nunca poderei realmente escapar. Seus rostos, suas palavras e os olhos de Emma naquele vídeo sempre estarão comigo como um lembrete de quão profundo o abismo humano pode ser. Era uma noite fria e chuvosa. A chuva caía com um efeito hipnótico, uma monotonia constante, batendo no teto da rádio estação como um metrônomo. Meu turno da noite mal tinha começado, e as linhas telefônicas estavam incomumente quietas. A estação, localizada na orla do núcleo urbano, geralmente era um lugar solitário naquela hora. Mas naquela noite,
O ar parecia mais pesado. Talvez fosse o clima. Talvez fosse o cansaço. Eu trabalhava como locutor na estação local, uma estação que mal chegava aos subúrbios das casas. Meu programa se chamava Vozes no Escuro, uma mistura de música suave e chamadas de ouvintes. O público era composto principalmente por caminhoneiros, trabalhadores noturnos, às vezes, insones procurando companhia nas horas mais solitárias. Não era um trabalho glamouroso, mas me dava uma rotina, uma maneira de manter minha mente ocupada. Naquela noite, enquanto ajustava o volume de um antigo disco de jazz, o telefone tocou. A luz vermelha no painel acendeu com um brilho nervoso. Algo naquele flash me deu um frio na espinha. Peguei o fone, pronto para ouvir algum ouvinte que quisesse falar sobre seus problemas ou simplesmente fazer companhia por alguns minutos. Mas o que ouvi foi diferente. Era uma voz masculina, áspera e quebrada, como se ele estivesse lutando com cada palavra. "Socorro", disse ele. Foi a primeira coisa que compreendi em meio ao ruído estático e à respiração pesada. Então, o que soou como um baque foi seguido por um sussurro urgente. "Eles estão aqui. Eles estão me procurando. Eu preciso que alguém saiba." Houve um silêncio abrupto. Em seguida, uma frase final que me deixou congelado. "A floresta guarda os corpos." A chamada foi cortada. Fiquei imóvel, com as mãos ainda no receptor. Era impossível dizer se a voz pertencia a um brincalhão ou a alguém realmente em perigo. Mas havia algo em seu tom, uma urgência que eu não podia ignorar. Tentei rastrear o número pelo painel, mas sem sorte. A linha não tinha registro. Olhei para o relógio. Eram 2h13 da manhã. Pensei em ligar para a polícia, mas sabia que seria tratado como apenas mais um paranoico. No passado, já tinha feito alguns relatos sobre coisas estranhas que ouvi à noite, e tudo sempre terminava em nada. Desta vez, decidi investigar por conta própria. Antes de sair da estação, gravei o segmento da ligação e salvei em fita como precaução. Algo me dizia que eu iria precisar disso. A floresta a que ele se referia não podia ser outra senão Blackwood, um lugar nos arredores da cidade com uma história perturbadora. Lá, havia rumores de desaparecimentos nunca resolvidos, histórias que os mais velhos contavam para assustar as crianças. Mas eram apenas rumores. Ou assim eu acreditava até aquela noite. Dirigi até a beira da floresta, a chuva ainda caindo torrencialmente, e meu carro mal conseguia avançar na estrada lamacenta. Os faróis pareciam ser engolidos pela escuridão, como se a própria floresta os devorasse. Finalmente, cheguei a uma pequena entrada marcada por uma velha e enferrujada placa. Eu estava sozinho, e o silêncio era quase tangível. Apenas o tamborilar da chuva e o som da minha respiração me acompanhavam. Andei com uma lanterna na mão, seguindo um caminho nas profundezas da floresta. As sombras das árvores alongavam-se e se torciam a cada passo, como se estivessem observando-me. Havia algo estranhamente hipnótico sobre o lugar, como se me convidasse a continuar seguindo em frente. Eu não conseguia tirar aquelas palavras da minha cabeça. A floresta guarda os corpos. Segui para frente pelo que pareceram horas até encontrar algo. Era um barraco velho e dilapidado, escondido entre as árvores. Uma luz fraca tremeluzia lá dentro, visível através de uma janela quebrada. Aproximei-me em silêncio. Cada farfalhar das folhas sob meus pés parecia um grito no meio daquele silêncio abismal. Da janela, vi uma mesa coberta com papéis e um antigo conjunto de rádio, muito mais velho do que qualquer coisa que eu já tinha usado na estação. Sobre a mesa, havia fotos. Eu não conseguia vê-las claramente da minha posição, mas pareciam rostos familiares. Reconheci dois dos desaparecidos que foram mencionados nas notícias locais dos últimos meses. O ar na cabana era denso e carregado com um cheiro metálico que eu não queria identificar. Empurrei a porta com cuidado, mas ela rangeu ao abrir. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira, mas os papéis e o equipamento de rádio estavam limpos, como se alguém os tivesse usado recentemente. Caminhei até a mesa e examinei as fotos. Havia mais do que eu imaginava. Rostos de homens e mulheres, jovens e velhos, todos com expressões apagadas, como se estivessem em transe. Em um canto da mesa, encontrei um caderno. As primeiras páginas estavam cheias de rabiscos e símbolos que não entendi.
Mas então vi algo que gelou meu sangue. Um desenho da estação de rádio. Era um esboço desajeitado, mas inconfundível. E, no centro do desenho, estava meu nome. Alguém estava me observando. Enquanto tentava processar o que via, ouvi um som atrás de mim. Um sussurro quase inaudível. Virei-me com a lanterna, mas não havia ninguém lá. O pânico começou a se instalar no meu peito. Peguei o caderno e as fotos comigo, saindo da cabana o mais rápido que pude. Senti algo me seguindo, mas não ousei olhar para trás. Corri todo o caminho até o carro, lama respingando nas minhas pernas e a chuva encharcando-me. De volta à estação, tentei analisar o que havia encontrado. As fotos, o caderno, o equipamento de rádio. Tudo indicava algo maior, mas eu não conseguia juntar as peças. Decidi reproduzir a gravação da fita da chamada, procurando algum detalhe que eu tivesse perdido. Foi quando ouvi algo que não tinha notado antes, um ruído de fundo, um quase sussurro imperceptível. Reproduzi o áudio repetidamente até conseguir decifrá-lo. Era uma voz diferente da do homem que me ligou. Ela dizia algo repetidamente. Não saia do ar. O telefone tocou novamente. Desta vez, a linha estava completamente silenciosa enquanto eu atendia, mas senti uma presença, como se alguém estivesse ali escutando. Desliguei com um baque, o coração batendo forte. Não consegui dormir naquela noite. Verifiquei o caderno e notei algo que não tinha visto antes: datas e horários escritos ao lado de coordenadas. Os horários correspondiam aos das ligações que recebi nas últimas semanas, chamadas que ignorei, pensando que eram brincadeiras ou enganos. Mas agora vi o padrão. Cada chamada precedia um desaparecimento. A última data anotada era para aquela mesma noite, às 3 horas da manhã. O relógio marcava 2h47. Decidi ficar na estação e manter o programa no ar como uma espécie de ato desesperado. Sentia que, de alguma forma, as palavras no áudio eram um aviso. Se eu saísse do ar, algo terrível aconteceria. Às 3 horas, a luz do painel acendeu novamente. Respondi, minha voz quase um sussurro. No início, não houve resposta, apenas estática. Mas então ouvi um som que reconheci imediatamente. Passos, como se alguém estivesse andando sobre folhas secas. Olhei pela janela da cabine, mas lá fora só havia chuva. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, até que a linha foi cortada abruptamente. Foi quando eu o vi. Refletido no vidro da cabine, uma figura escura atrás de mim, imóvel. Virei-me de repente, mas não havia ninguém lá. A luz da estação piscou e o equipamento começou a emitir interferência. Senti que algo estava comigo, algo que não podia ver, mas podia sentir. Não me lembro como terminou aquela noite. Só sei que, ao amanhecer, a estação estava vazia, exceto por mim. As fotos no caderno haviam sumido. A polícia nunca encontrou provas do que contei, e o caso dos desaparecimentos foi arquivado, como de costume. Ainda trabalho na estação, mas as noites nunca são as mesmas. Às vezes, enquanto falo no microfone, sinto que alguém está me ouvindo de mais perto do que deveria. Outras vezes, os sussurros voltam nas gravações, lembrando-me que a floresta nunca esquece que, enquanto eu estiver no ar, não estarei seguro. A noite caiu cedo, como um pesado cobertor envolvendo a cidade em seu abraço frio. A chuva batia forte contra o teto do meu táxi, e as luzes difusas dos semáforos tingiam o asfalto com tons de vermelho e verde. Era meu terceiro turno noturno consecutivo, e a fadiga começava a invadir meus ossos. Mas eu precisava do dinheiro. Então, continuei dirigindo pelas ruas desertas do bairro Sul, uma área que, mesmo em plena luz do dia, parecia escura. O bairro Sul tinha má reputação. Cada canto parecia esconder um segredo. Cada beco parecia um portal para um mundo que ninguém queria explorar. Mas o trabalho era o trabalho, e os clientes daquela área não eram particularmente exigentes, nem sobre o destino nem sobre as tarifas. Tudo o que queriam era se mover rápido, entrar e sair sem deixar rastros. Estava perto de 2 horas da manhã quando meu rádio crepitou com uma voz monótona, informando-me de uma solicitação perto de um armazém abandonado na orla da vizinhança. Cerrei os dentes enquanto ouvia o endereço.
Eu sabia que era um lugar para onde nenhum taxista com algum senso iria naquela hora, mas minha conta bancária não me deixava muitas opções. Atendi a ligação, acendi as luzes do táxi e dirigi em direção ao local, sentindo o ar ficar mais grosso à medida que me aproximava. O armazém era um colosso de metal enferrujado, suas paredes cobertas de grafite que pareciam olhos me observando na escuridão. Desliguei o motor e olhei ao redor. O lugar estava estranhamente silencioso, exceto pelo som da chuva ecoando nas poças e recipientes de metal. Liguei as luzes internas para indicar que havia chegado, mas ninguém apareceu. Eu estava prestes a sair quando vi uma figura curvada sair das sombras, cambaleando em direção ao táxi. Era um homem alto, vestindo um casaco escuro que pingava água. Não consegui ver seu rosto claramente, mas algo na maneira como ele se movia me deixava desconfortável, como se estivesse ferido ou desesperado. Ele abriu a porta dos fundos e sentou-se, batendo-a para fechá-la. Mal trocamos palavras. Ele me deu um endereço, o nome de uma rua que eu reconhecia como outro ponto problemático na cidade. Senti um aperto no estômago, mas liguei o motor. Dirigir na chuva sempre me relaxava, mas naquela noite o ar estava carregado com algo que eu não conseguia identificar. Olhei pelo espelho retrovisor, tentando capturar uma imagem do homem, mas seu rosto ainda estava coberto por sombras. Ele estava inclinado para frente, segurando algo contra o peito, como tentando proteger aquilo. Pensei que talvez ele estivesse carregando um pacote, mas o pacote parecia estar se movendo, como se fosse vivo. De repente, o homem me pediu para virar em um beco estreito. O pedido me pegou de surpresa. Não era a rota direta, e algo no tom dele me deixou em alerta, mas obedeci. O beco era escuro, mal iluminado por um par de luzes de rua piscando, e alinhado com poças que refletiam as luzes vermelhas de um letreiro de neon à distância. Foi quando eu vi. 2 homens saíram das sombras na frente do táxi, bloqueando o meu caminho. Eles usavam máscaras e luvas, e suas silhuetas pareciam muito calmas, muito confiantes. Antes que eu pudesse reagir, o homem no banco de trás ordenou que eu apagasse as luzes do táxi. Sua voz era baixa, mas havia uma autoridade nela que me paralisou. Fiz como ele pediu. No silêncio, pude ouvir os homens lá fora se aproximando do carro. Um deles carregava algo que parecia uma barra de metal, enquanto o outro sacou uma arma que brilhava sob a luz da rua. Meu cliente puxou uma longa faca de seu casaco, e foi então que eu entendi. Eu estava no meio de algo que não deveria testemunhar. Quis arrancar dali e sair de lá, mas o homem atrás de mim colocou a faca no meu pescoço antes que eu pudesse me mover. Sua mensagem foi clara. Eu não iria a lugar nenhum. O homem lá fora começou a bater no vidro do táxi, gritando algo para o passageiro que eu não consegui entender. Meu cliente respondeu com palavras rápidas e cortantes, mas sem sucesso. O atirador disparou para o alto, e esse som me tirou do transe. Aproveitei o caos para empurrar a alavanca de câmbio e acelerar. O carro cambaleou sobre as poças, e balas estilhaçaram a janela traseira, mas consegui escapar do beco. O homem no banco de trás me bateu duro na cabeça, gritando furiosamente. Perdi o controle por um momento, mas consegui manter o táxi na estrada. Eu sabia que precisava tirá-lo do carro antes que nós dois acabássemos mortos. Num ato desesperado, virei o volante bruscamente, jogando o veículo em uma pilha de lixo numa esquina. O impacto enviou o homem voando contra a porta. Aproveitei a confusão para abrir a porta e sair correndo na chuva. Eu não sabia para onde estava indo. Só queria fugir. Minha cabeça latejava por causa do golpe, e cada passo que dava no pavimento escorregadio parecia mais pesado que o anterior. Ouvi o homem sair do táxi gritando algo que não conseguia entender. Então, ouvi outros passos se aproximando mais rápido de diferentes direções. Os outros homens estavam nos cercando. Encontrei abrigo atrás de uma lixeira, tentando controlar minha respiração. De lá, observei os homens se chocarem à distância, gritando e lutando na chuva. Foi quando percebi que eles não estavam brigando por dinheiro ou algum objeto valioso. Eles brigavam pelo pacote que meu cliente tinha trazido consigo. Abaixei-me em um beco paralelo, tentando colocar a maior distância possível entre mim e eles. Finalmente, cheguei a um posto de gasolina que ainda estava aberto.
Cambaleei para dentro, encharcado, tremendo, e pedi ajuda. O atendente olhou para mim desconfiado, mas chamou a polícia. Quando eles chegaram, contei minha história, mas algo em seus rostos me fez saber que não acreditaram em mim. Disseram que eu esperasse enquanto verificavam a área, mas nunca retornaram. Em vez disso, recebi uma ligação algumas horas depois informando que não encontraram o táxi nem os homens que eu descreve. Era como se tudo o que aconteceu naquela noite tivesse sido apagado. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas estranhas. Um carro preto estacionado perto da minha casa, com as luzes brilhando na minha janela durante a noite, telefonemas sendo cortados assim que eu atendia. Alguém estava me observando, certificando-se de que eu não falasse mais do que o necessário. Não sei o que era aquele pacote que o homem carregava, ou porque parecia tão importante para eles. Mas toda vez que fecho meus olhos, vejo as luzes vermelhas no beco refletindo nas poças como manchas de sangue, e sinto a ponta fria da faca contra meu pescoço. Naquela noite, aprendi que algumas coisas é melhor deixar desconhecidas, e que, às vezes, o preço de olhar de perto demais é se tornar um alvo.